Olá pessoal, tudo bom? Você sabia que em 1808 a família real portuguesa transferiu a corte de Portugal para o Brasil? Quais teriam sido os motivos? Quais foram as consequências desse fato? Veja agora aqui com o professor Fabião. Para a gente entender a vinda da família real portuguesa para o Brasil, a gente vai ter que analisar agora o contexto histórico na Europa, o que estava acontecendo na Europa nesse período, lá no início do século XIX, então ali por volta de 1808. A Europa passava ali pela expansão napoleônica. Napoleão assume o poder na França, se torna imperador francês, e ele dá início ao seu projeto de expansão territorial. Mas Napoleão Bonaparte, ele tinha talvez aparece um objetivo principal. Esse objetivo era conquistar a principal potência econômica e industrial da época, que era a Inglaterra. E Napoleão Bonaparte faria de tudo mesmo, de tudo, para conseguir conquistar a Inglaterra. Lembrando, a Inglaterra seria o equivalente aos Estados Unidos hoje, a grande potência econômica, o país que primeiro se industrializou, que mais produzia manufaturas. Então esse era o objetivo de Napoleão Bonaparte. Então eu vou mostrar um mapinha para vocês. Olha esse mapa aqui, ó. Aí está o Reino Unido, a Inglaterra, o Império Francês, e Napoleão Bonaparte vai tentar a seguinte estratégia primeiro. Ele vai tentar invadir a Inglaterra pelo mar. Só que a Inglaterra, na época, ela tinha uma marinha muito poderosa. E mesmo Napoleão juntando a marinha francesa, a marinha espanhola e tentando invadir a Inglaterra, ele vai ser derrotado pela marinha inglesa, na Batalha de Trafalgar principalmente. Ou seja, foi frustrado o plano de Napoleão Bonaparte de tentar invadir a Inglaterra. Aí atenção agora. Napoleão vai mudar a sua estratégia. Tá? Ele vai mudar a sua estratégia. Que estratégia que ele vai adotar? A estratégia adotada vai ser o chamado bloqueio continental. Pessoal, vestibular, atenção agora. Para tudo, anota, tá? O que é o bloqueio continental? O bloqueio continental, aí como definição, estou voltando no mapinha, foi a proibição imposta por Napoleão Bonaparte. E de acordo com essa proibição, todos os países europeus estavam proibidos de fazer comércio com a Inglaterra. Repetindo. Bloqueio continental, proibição imposta por Napoleão Bonaparte, onde todos os países europeus foram proibidos de realizar comércio com a Inglaterra. Entre esses países que estavam proibidos, Portugal. Lembrando, Portugal nessa época era a metrópole brasileira, ou seja, Portugal era a dona do Brasil, e Portugal tinha relações econômicas muito estreitas com a Inglaterra. Na realidade, Portugal tinha uma dependência econômica muito grande, mas muito grande mesmo em relação à Inglaterra. Ou seja, Portugal estava numa armadilha. Se Portugal obedecesse às ordens de Napoleão Bonaparte e aderisse ao bloqueio continental, ou seja, se Portugal parasse de fazer comércio com a Inglaterra, provavelmente ele sofreria alguma retaliação da Inglaterra. Por exemplo, a Inglaterra poderia atacar aqui o Brasil, ou saquear aqui o território brasileiro. O fato é que a dependência econômica de Portugal em relação à Inglaterra colocou Portugal no que a gente chama de sinuca de bico. Então, se Portugal aderisse ao bloqueio do lado de Napoleão, a Inglaterra poderia retaliar. Se Portugal continuasse fazendo comércio com a Inglaterra, com toda certeza mesmo, Napoleão mandaria invadir Portugal. Bom, qual foi a decisão portuguesa? Atenção, suspense. Tum, 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 tum. Qual foi a decisão portuguesa diante dessa sinuca de bico? O que o governo português teria feito diante dessa situação? Repetindo, hein, pessoal? Bloqueio continental. Napoleão Bonaparte proíbe toda a Europa de fazer comércio com a Inglaterra. Portugal tinha estreitas relações comerciais com a Inglaterra. Se Portugal aderisse ao bloqueio, poderia sofrer retaliações inglesas. Se Portugal não respeitasse o bloqueio continental, com certeza Napoleão Bonaparte mandaria invadir Portugal. Ou seja, sinuca de bico. Mas a família real portuguesa e os governantes portugueses acabaram tomando sim a decisão. Bom, quem governava Portugal era Dom João. Esse personagem que está à direita aqui, para mim, né, à direita de vocês também. Ele era regente de Portugal. Mas por que ele era regente? Como conceito, o regente é sempre aquele que governa quando o rei está impedido de governar. Então, por exemplo, o rei
ficou doente ou está em viagem, quem assume o lugar dele é o chamado regente, tá? Para quem gosta de filme, assistiu O Senhor dos Anéis, por exemplo, aquele último, O Retorno do Rei, quem governava lá as Minas Tirith era um regente, né, que estava aguardando o rei retornar. Tudo bem? Então, no caso aqui, Dom João era regente de Portugal, então ele não era rei. A rainha de Portugal era essa senhora aqui, a Dona Maria, tá? Olha só que coincidência, o mesmo nome da minha querida sogra, tá? Dona Maria. No caso aqui, Dona Maria I. Mas se a rainha estava viva, por que ela não estava governando? Acontece que a Dona Maria, não minha sogra, tá, pessoal? A Dona Maria I ficou louca, assim como minha sogra. Tô brincando, tá? A Dona Maria I, a rainha de Portugal, ela ficou louca. E por isso ela não tinha condições de governar. Então quem vai assumir o governo no lugar dela é o filho, que seria herdeiro direto, né? Mais tarde será Dom João VI. Sobre Dom João, né? Sobre a história pessoal dele. Dizem que Dom João era um sujeito muito indeciso, tá? Muito indeciso, medroso, inclusive. E era esse sujeito que teria que tomar essa decisão fundamental para a história portuguesa e também do Brasil. Era ele que teria que decidir o que Portugal faria diante da situação, né, do bloqueio continental. Apoiaria a França ou a Inglaterra. E Dom João vai tomar, sim, a decisão. Tá? Em novembro de 1807, a família real portuguesa ela vai ser transferida para o Brasil. Tá? Então, em novembro de 1807, a família real portuguesa ela vai deixar Portugal em direção ao Brasil. Junto com a família real portuguesa, vieram entre 10 mil e 15 mil pessoas. Lembrando, hein? O Brasil teria que receber todo esse pessoal, toda essa elite portuguesa, europeia, aqui no Rio de Janeiro principalmente. Além disso, todo o aparato burocrático, administrativo, né, o dinheiro, os cofres públicos de Portugal foram saqueados, né, a gente pode usar esse termo, e toda a renda portuguesa, todos os recursos foram transferidos aqui para a colônia. Ou seja, repetindo, diante da situação do bloqueio continental, Portugal acaba ficando do lado da Inglaterra, né, não respeita o bloqueio continental. Napoleão Bonaparte ele coloca em prática o plano, ele vai invadir Portugal e a família real portuguesa foge às pressas para o Brasil. Dizem que lá em Portugal começou a correr um ditado assim, né? Os barões são os ricos, né? Dizem que a população portuguesa dizia assim, né? Lá se vão os barões para a terra dos cagões. Com certeza a população não gostou, né? Por exemplo, o país é invadido e qual que é a atitude da nobreza daqueles que governam o país? Eles fogem. Só que eles fugiram e deixaram a população para trás. Tá? Então isso não vai pegar muito bem e vai ter consequências mais tarde, tá? Bom, então, vieram para o Brasil com a família real portuguesa entre 10 e 15 mil pessoas, todo o aparato administrativo, toda a estrutura, os líderes militares, os membros do clero, os nobres, né, que acompanhavam ali a família real, e tudo isso. Aí eu coloquei um ponto de atenção aqui, ó. A família real portuguesa, que parte lá no final de novembro de 1807, ela vai ser escoltada pela marinha inglesa. Ponto de atenção, pessoal. Qual era o interesse da Inglaterra? O que a Inglaterra queria, afinal? Por que ela estava dando todo esse apoio, todo esse aparato para Portugal? Normalmente, o que está por trás disso são os interesses econômicos. A gente sabe disso, né? Normalmente são interesses econômicos. Então a Inglaterra, motivada por interesses econômicos, ela escoltou a família real portuguesa, protegeu a família real portuguesa durante aí a travessia do Oceano Atlântico. Bom, como que foi a viagem? Tá aqui algumas informações pitorescas, tá? Pegaram tempestades, as tempestades ali por volta da Ilha da Madeira acabou desmembrando, né? A frota acabou se separando. Houve surtos de piolhos, tá, pessoal? Ou seja, as moças da nobreza elas pegaram piolho durante a viagem, algumas tiveram que raspar as cabeças, faltou roupa, faltou comida, ou seja, a travessia ela não foi nada tranquila, né, para a elite europeia, mas sem graves acidentes, tá? Sem graves acidentes. Outra coisa importante, que às vezes é cobrado no vestibular também, a família real ela foi separada em várias embarcações. Eu acho que a resposta do motivo para isso é óbvio, né? Se por acaso o navio afunda, a caravela afunda, morria a família real inteira. Então, ela foi dividida também em algumas embarcações. Certo, pessoal? Então, algumas informações aí pitorescas sobre a travessia do Atlântico. A primeira parada de Dom João no Brasil, ó, ponto de atenção agora, mas super ponto de atenção mesmo, pensando no vestibular. A primeira parada de Dom João no Brasil foi em Salvador. Lembrando, ó, Salvador foi a nossa primeira capital,
lá na época do açúcar. A capital agora era o Rio de Janeiro já, mas a primeira parada de Dom João foi em Salvador. Foi recebido lá com festas, né, com carinho pela população, afinal era o rei aqui na América, né, primeira vez que um rei europeu pisava nas Américas. E lá em Salvador, atenção, Dom João ele vai assinar o seu primeiro decreto aqui na colônia, primeiro decreto. Esse decreto ele é conhecido na história como a abertura dos portos. Então, atenção de novo, gente, ó, abertura dos portos. Afinal, o que significava isso, abertura dos portos? Dom João, através desse decreto, ele liberou o comércio do Brasil, ou seja, da colônia portuguesa, às nações amigas. E qual será que era a nação amiga, muito interessada que o comércio do Brasil fosse aberto, né? Qual será que era essa nação? Com certeza, era a Inglaterra, a principal interessada. Mas também era necessário, né, abastecer a elite europeia que estava por aqui com produtos europeus. Então, o comércio europeu fechado, a Inglaterra poderia abastecer o Brasil com esses produtos. Ou seja, o primeiro decreto de Dom João, quando chega no Brasil, assinou a abertura dos portos. Está aqui a fotinha do decreto, tá? Assinou a abertura dos portos. Essa abertura dos portos, ela liberou o comércio com as nações amigas. Aí, ponto de atenção. Quando Dom João ele toma essa medida, ele encerrou o Pacto Colonial. Ok? Ele encerrou o Pacto Colonial. E a maioria concorda, e eu concordo também, que esse foi o primeiro passo, talvez o passo mais importante para a independência do Brasil. A gente vai entender por que já já, tá? Então, repetindo, Dom João, a primeira parada dele no Brasil foi em Salvador. Em Salvador, ele assina o seu primeiro decreto. Qual foi esse primeiro decreto? Abertura dos portos às nações amigas, abrindo o comércio brasileiro às nações amigas de Portugal. A principal amiga, amicíssima de tudo, era a Inglaterra, interessada no comércio com o Brasil. Ok? Bom, eu disse para vocês que a abertura dos portos ela significou o fim do Pacto Colonial. Aí, né, pessoal, isso vai ficar para uma outra aula, né, mas só por cima. O que é o Pacto Colonial? Na relação entre colônia, Brasil, e metrópole, Portugal, a colônia ela só fazia comércio com a sua metrópole ou com países ou empresas autorizadas pela metrópole. A colônia era obrigada a vender matéria-prima a preços baixos e comprar da metrópole produtos industrializados a preços altos. Então é simples assim. O que é o Pacto Colonial? Relação entre metrópole e colônia. Relação entre metrópole e colônia. Nessa relação, a colônia fornece matéria-prima, produtos agrícolas principalmente, né? Matéria-prima, e é obrigada a comprar da sua metrópole produtos industrializados a preços altos. É por isso, por exemplo, que Portugal não autorizava no Brasil a fabricação de quase nada. Todos os produtos industrializados que eram consumidos aqui na colônia, eles vinham de Portugal. É óbvia a resposta, né? Por quê? O Brasil era obrigado a comprar de Portugal a preços muito altos. Isso favorecia a metrópole com certeza. Então, o que a abertura dos portos significou na prática? O fim desse pacto colonial, liberando o comércio aí com outros países, com outras nações. Para os brasileiros, isso foi muito bom, tá? Muito bom mesmo. E por isso que eu falo assim, ó, primeiro passo da independência. A abertura dos portos, ela deu aos brasileiros o gostinho da liberdade, né? Liberdade comercial. Deu o gostinho da liberdade comercial e a partir do momento que quem exportava no Brasil sentiu as vantagens da liberdade comercial, não vai aceitar mais que o Pacto Colonial retorne. Ah, mas espera aí, alguém vai tentar voltar com o Pacto Colonial? Portugal vai tentar. Será que os brasileiros vão deixar? A gente vai ver depois isso, tá? Bom, então a abertura dos portos colocou fim ao Pacto Colonial e a gente considera sim que foi o primeiro passo rumo à nossa independência, tá? Passo importantíssimo mesmo. Outras medidas adotadas, né, por Dom João quando chega no Brasil, tá? A gente vai perceber como a Inglaterra vai levar vantagem aqui mesmo. Antes, um fato pitoresco, né? Lembra que junto com a família real vieram entre 10 e 15 mil pessoas? Caramba, gente pra caramba, né? Será que o Brasil tinha estrutura para receber tudo isso? Será que o Brasil tinha estrutura para receber tanta gente assim? Acho que não. Então, lá no Rio de Janeiro, algumas casas tiveram as portas marcadas com uma sigla, PR, de príncipe regente. O que isso significava? Que aquele imóvel, aquela casa tinha sido confiscada para abrigar uma família que veio da Europa. Tudo bem? Lá no Rio de Janeiro, o pessoal
deu outro significado para a sigla, né? Eles chamavam de prédio roubado. Acho que combina até melhor, tá? Bom, medidas adotadas por Dom João aqui no Brasil. Além da abertura dos portos, é óbvio, né? Foi criada uma tarifa, né, especial, através do Tratado de Navegação e Comércio, ou Comércio e Navegação, né? Os produtos que vinham da Inglaterra e entravam no Brasil pagavam 15% de tarifa alfandegária. Olha isso, hein, gente. Os produtos que vinham da Inglaterra e entravam no Brasil pagavam 15%. Os que vinham de Portugal pagavam 16%. Ou seja, não é brincadeira. Os produtos portugueses para entrar aqui pagavam mais do que os produtos ingleses. Acho que isso mostra como a Inglaterra tinha influência, né? E por que a Inglaterra conduziu, escoltou a família real portuguesa para cá. Tá? Era interesse econômico? Com toda certeza era interesse econômico. Então, os produtos ingleses pagavam 15% de tarifa alfandegária, os portugueses pagavam 16%, né? E os outros países, olha a diferença, pessoal. Os produtos pagariam 24% para entrar aqui no Brasil, ou seja, a Inglaterra levou uma grande vantagem. Outra medida importante adotada por Dom João foi a autorização da instalação de fábricas aqui no Brasil. Peraí, professor, mas como assim? Não tinha fábrica? Portugal não autorizava a fabricação de quase nada por aqui, tá? Por que mesmo? A gente tinha que comprar de Portugal já pronto, pagando mais caro. Então, a presença da família real portuguesa por aqui exigiu que algumas fábricas de fundição, por exemplo, fossem abertas. Então, já muda o panorama econômico do nosso país. Olha que interessante, gente. O Banco do Brasil ele foi criado em 1808. Tá? E foi criado aqui no governo de Dom João, no período joanino, né? Que é o período que Dom João governou o Brasil. Essa medida é importante também porque, é lógico que não é o mesmo Banco do Brasil, já faliu algumas vezes, tá? Mas ele deu uma estrutura financeira para o nosso país. E isso mais tarde também vai ajudar no processo de independência. Então, o nosso querido bebê, o Banco do Brasil, ele foi criado em 1808 por Dom João, que seria o Dom João VI. Construção de estradas, a missão francesa, essa é interessante também. Dom João ele vai contratar uma missão de artistas, filósofos, cientistas, principalmente franceses, e eles foram contratados para vir aqui para o Brasil para estudar a fauna, a flora, mas também os arquitetos, tá? Os artistas, para tentar dar uma cara de Europa, uma cara de Paris, né, para o Rio de Janeiro. Ou seja, transformar o nosso Rio de Janeiro numa pequena Paris, por exemplo, principalmente para agradar a nobreza europeia que agora vivia nos trópicos. Tá? Então, a missão francesa, contratada por Dom João para dar ares de Europa para o nosso país. A criação do Museu Nacional. Aí, né, gente, um ponto triste aqui, né? A gente sabe que o Museu Nacional ele pegou fogo recentemente. Tá aqui a foto. Uma tragédia. Eu particularmente chorei quando vi as imagens, né? Ou seja, boa parte do patrimônio histórico do nosso país estava aí dentro. É o que mostra aí o desprezo que a gente tem pela cultura do nosso país. Tá? Então, o Museu Nacional foi uma criação, né, de Dom João. A imprensa régia, então, a primeira imprensa do Brasil, que deu origem também ao primeiro jornal do nosso país, a chamada Gazeta do Rio de Janeiro. Não era um jornal independente ainda, mas é o primeiro jornal do nosso país. Dom João investiu na cultura, na Biblioteca Real. Os filhos dele também, o filho dele seguiu a mesma, depois o Dom Pedro II também, criaram bibliotecas pelo nosso país. Faltava só investir em educação mais, né? Porque a maioria absoluta da população analfabeta nesse período. A Escola Real de Artes e Observatório Astronômico, Faculdade de Medicina, Academia Militar da Marinha, criou o Jardim Botânico também, existe até hoje no Rio de Janeiro, para a elite europeia passear pelo Rio de Janeiro, tá o Jardim Botânico. Em 1815, esse decreto é importante, ó, 1815, o Brasil foi elevado a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Reino Unido, a Portugal e Algarves. O que muda? Legalmente o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser um Reino Unido. Ou seja, não é mais colônia. Tá? Isso é uma diferença muito grande. Tá? Aí, quando o Brasil se tornar independente, esse fator vai pesar bastante. O Brasil não é mais colônia portuguesa. Ele passa a ser Reino Unido, a Portugal e Algarves. Para quem não sabe, Algarves é uma região ao sul de Portugal, que foi conquistada mais tarde. Então, Reino Unido, a Portugal e Algarves. Outra medida outro fato que aconteceu no governo Dom João foi a anexação da província Cisplatina, que é o Uruguai, tá? Então, o Uruguai ele já pertenceu ao território brasileiro, isso aconteceu, foi anexado no governo Dom João. Aí no governo de Dom Pedro I, a gente perdeu, tá? Isso ajudou a derrubá-lo. Bom, tá? Pessoal, esse é um panorama aí do que foi a presença da família real portuguesa e das mudanças políticas, sociais, econômicas, culturais que ocorreram nesse período. Aí eu coloquei no finalzinho aqui um resuminho de tudo isso, tá? Bom,
Família real portuguesa no Brasil. Motivo. Basicamente, a vinda da família real portuguesa foi causada pelo bloqueio continental. Embora já existissem planos, né, lá em Portugal que falavam da transferência da sede do reino para cá. O Brasil seria melhor, na visão de alguns lá em Portugal, para ser a sede do governo português. Mas o motivo da vinda da família real portuguesa foi o bloqueio continental. Quais foram as consequências? O fim do pacto colonial, com a abertura dos portos, falamos bastante. Grandes investimentos em educação e cultura, né, a biblioteca, o museu, a missão francesa. Um fator econômico é a criação do Banco do Brasil, que mais tarde também vai ser importante para a independência do nosso país. A elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e a Algarves. E para encerrar, a independência do nosso país. Mas espera aí, o que tem a ver? A gente pode considerar sim, a vinda da família real portuguesa é a etapa inicial, é o pontapé para a independência do Brasil, lá em 1822. Mas isso é assunto para uma outra aula, que vai ser a continuação dessa, tá? Beleza, pessoal? É isso, então. Compartilha, dá um like, né, manda para os amigos, vamos fortalecer o nosso canal juntos, tudo bem? Lembrando, na descrição depois, links, os slides. Se tiver alguma dúvida, pode postar aqui ou no YouTube, ou manda pelo WhatsApp, pelas redes que vocês tiverem em contato comigo, tá? Tudo bem, pessoal? Então, aí uma boa tarde a todos. Juízo aí com o coronavírus, tá? Vamos juntos construir a história. Beijo do professor Fabião. Tchau.